calor. Então, hoje nós estamos no meio do deserto. Gente, super deserto. A 100 quilômetros de Doha, da capital. Fazendo um bolo, você abre o forno Aquele... e aí você coloca a mão assim dentro, só pra tipo tentar ver se o bolo tá pronto. É aquela sensação, só que no teu corpo inteiro. Yeah. Oh, look! É um formato de peixe. It's very old. Someone he said more than 3,000 years ago. Eles gravaram na pedra desenhos de peixe, de animais do mar, assim, há muitos e muitos e muitos anos atrás. E tá tipo no meio do deserto. Como é que eles acharam isso aqui, gente? Não sei como descrever, mas tá fazendo um calor insuportável que não dá pra ficar 5 minutos aqui. A gente fica pensando aqui, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a maioria das pessoas aqui viviam no deserto, em barracas. Hello, how are you? It's too warm here outside. Yes, of course, it's very hot. So that's why I'm sitting here. Pessoal, no meio do deserto sim tem posto de gasolina. Encontramos um aqui. Agora eu tô curioso para ver quanto custa o diesel. Custa R$1,50 o litro aqui. Mais barato que no Brasil, né? Não é caro não. É um dos lugares mais baratos, mas os caras, o que mais tem aqui é petróleo também. Check this out. This is a traditional, cultural Qatari service station. You can get drinks, Yeah. but most importantly, you can get malt beverages, non-alcoholic beer. R$7 um Red Bull, linda. R$7? A preço, tá barato, tá barato. Tá barato. Sabe quanto é a gasolina? R$1,50 um litro. Capaz, vamos viajar no Vamos viajar no Catar. Um salgadinho do Catar aqui, ó. Mas eu não sei se eles produzem... Ah, made in Catar, ó. Eles têm o leite em garrafa de refrigerante. Leite do Cazaquistão, da Turquia, do Irã. É leite de vaca, não é leite de camelo, não. Esse aqui deve ser iogurte. Fresh yogurt. This is from Qatar. Ó, iogurte do Catar. Tá falando que a empresa de iogurte é do pai dele, que ele é rico. O que isso aqui será? Esse é leite de camelo. É iogurte de camelo. Certeza. Daí ele falou que não tem nada de camelo aqui. Você tem coragem de provar leite de camelo? Eu teria. É Danoninho, chama Danete aqui. Ai, é de flores, sabor flores. What is this? Cheese. 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 Yes. It's cheese like cream. Provavelmente deve ser requeijão de camelo. É engraçado que a mim tudo eu acho que é de camelo, mas não tem nada de camelo aqui. Paramos no drive-thru, só que aqui o drive-thru ele desce do carro. Ciao. Hello! A gente vai provar esse doce aqui, que eu não sei o que que é. Esse é o nome do doce. Tem café árabe, tem chá com leite. What's the name of this? Hala al-Jassasiyah. Sweet al-Jassasiyah. Sweet Al-Jassasiyah. 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 The same place where I visit. Ok. Al-Jassasiyah. Al-Jassasiyah. É o doce, é o mesmo nome do lugar do forte que a gente está indo visitar agora. O drive-thru aqui, eles iam fazer uma coisa mais baixa para a pessoa não sair do carro, né? E olha a vista. E o que me surpreendeu foi escutar dele que aqui no deserto chove. Everything okay? Yeah. Guys, awesome. do you want a coffee, tea, cake? I'm gonna get like a mint tea. It's some Arabic special. I don't know. Yeah. I wanna have it. There is also camel milk if you want. Is there camel milk here? No. I was like, yeah. Eu ouvi falar que o leite de camelo é bom pra dar aquela limpeza estomacal. Contei pro motorista, ele falou assim que é verdade, assim, que é muito bom. Cuidado que o meu tá aberto, né? Thank you. Ami? Ah, thank you. Uma coisa é certa, é muito bom ser bem tratado, né, Mi? Ah, com certeza. Nada mal viajar assim. Muito bom. Podia ser todos os dias, assim. Creme de caramelo. Duro embaixo, olha. Ah, olha aqui, ó. Ele talvez tenha uma Bolacha, é de uma bolacha. bolachinha. Parece que a cara não tá muito boa, não. Tá delicioso. É bolacha de Maria, daí tem um creme e doce de leite em cima. Parece mumu, sabe o mumu, doce de leite? Nossa, é bom demais. Assim, é doce, é uma bomba pra de manhã cedo, né? Mas eu acho que se fosse de camelo ia ser mais gostoso ainda. A gente tem que respeitar as roupas, respeitar as tradições locais. Não é permitido fumar, não é permitido trazer comida dentro. A gente não pode andar de skate, quebrar nada, andar de bicicleta.
e a gente não pode trazer cachorro, animais aqui. Agora é o horário da oração deles, da reza deles do meio-dia. Eles rezam umas 5 vezes, já teve a das 7 da manhã, essa agora, depois tem 4 da tarde, 7 da noite e depois antes de dormir. Was here that they found the city underneath? O Zubara This is não é só um forte, mas sim é toda essa área aqui, ó. Era uma vila perto do Golfo. Aqui você pode ver no mapa melhor toda essa área aqui, ó. E nós estamos aqui. A Unesco continua trabalhando em toda essa área, escavando. Nessa foto aqui a gente consegue ver bem onde está um pouquinho escavado, mas como é uma área muito grande, é muito tempo para trabalhar nisso. Mas existe toda uma cidade embaixo disso. Uma das coisas que eu perguntei para eles era como é que eles conseguiam água aqui no meio do deserto. Hoje eles têm a tecnologia e eles têm algumas fábricas, plantas de dessalinização da água. Isso eles conseguem tirar a água do mar, tirar o sal, abastecer toda a cidade e o sal eles jogam de volta no mar. Só que antigamente eles não tinham essas plantas de dessalinização. Então o que eles faziam era cavar bem fundo e aí eles conseguiam acessar um poço de água. Só que eles teriam que tomar cuidado porque se eles cavassem fundo demais, o que acontece era que eles iam começar a ter água salgada. E se eles cavassem exatamente o tamanho certo, eles teriam água doce e aí eles poderiam consumir. Mas aqui no meio do deserto, as pessoas que moravam mais próximas do mar, o que eles faziam era se banhar no mar, se limpar no mar, lavar as coisas no mar. Agora a única coisa que eles não pegavam do mar era água para beber. Mas a água para beber eles pegavam desses poços ou da água da chuva, porque sim, chove aqui no deserto. 108 degrees, 30% humidity. Oh, look, the cooling system. A gente tá falando de como o calor que tá. E aqui, olha, é um sistema de ventilação antigo. Que interessante. Essa cidade era uma cidade super importante no passado porque as pessoas viviam aqui e elas eram uma cidade muito rica porque as pessoas que viviam lá, elas pegavam as pérolas no mar. São as pessoas que fazem isso até hoje. E aí eles tinham umas cordas de fibra de coco e eles amarravam numa pessoa e a pessoa ia bem no fundo do mar e eles sabiam quanto tempo que a pessoa ia aguentar ficar lá no fundo do mar e depois puxava bem rápido. Mais ou menos como isso aqui, ó. A pessoa descia amarrado por uma corda, eles jogavam uma corda até embaixo e a pessoa ia segurando a corda, pegava as pérolas e depois puxava rápido. Muito interessante. Esses dias que a gente tá passando tanto com a Ashley e o Josh e o Jordan, é interessante ver que eles têm algumas palavras que não existem em português. A gente fica procurando algumas palavras pra falar assim, do tipo, as pessoas iam lá pescar as pérolas, iam catar as pérolas. E aí a primeira coisa que ela falou assim, they go pearling, que é o ato de ir lá pegar a pérola. E a gente não tem pearling, a gente não tem uma palavra para isso. E por isso que é interessante, assim, aprender línguas. Então, pessoal, de novo, se vocês quiserem praticar e aprender inglês, tem 2 canais aí muito interessantes para vocês acompanharem. Também tem conteúdo de viagem, numa diferente perspectiva que a nossa. Tanto The Way Away e o The Life of Jordan, que você pode acompanhar. Tá aqui o link na descrição. How is feel with the weather? It's too hot. Too hot? Too hot. I think I'm dying. What is this? I just poured some water down myself. Eu disse, isso aqui não deve ser um deserto de verdade, deve ser um deserto de brincadeira, alguma coisa assim, porque todo deserto tem que ter um camelo. Não é que eu olho pra frente e me deparo? Olha aqui. Camelo não é bobo. Cuidado, você quase pisou. Que? Oi! Parabéns. Não pisei. Bom, prazer. Esse é um cocô de camelo. Tá vendo onde eles estão? Embaixo da única árvore, na sombra. Ei! Olha que Nunca achei que ia ver um camelo na minha vida. Eles parecem ser bem mansinhos, bem tranquilos. Aqui. Ele tá dizendo que a gente pode chegar perto deles. Tá louco, chegar perto nada. Passa a mão nele.
bonitinho, gente. Ele parece que tem a cabeça de uma girafa. Hey, I'm trying to be friendly here. Você não coloca, né? Ele fica lá, vai e coloca a mão no camelo, mas ele mesmo não vai e coloca. Aline! Eles são amigáveis. Essa aqui é fêmea. Chama Sara. Será que tem água aqui, um escritóriozinho? Deve ter, né? You can make control for the temperature. Outside, 40 degrees, you can down, feel cold. Ok. Feel 0 degrees, you make high. O camelo pode ficar 9 dias no deserto, sem comida, sem água, sem nada. E ele falou assim que quando tá muito quente, a temperatura do camelo baixa. E aí ele pode ficar no sol e aguentar temperaturas muito altas. E quando tá muito frio, porque no deserto pode ficar frio sim, principalmente no inverno e à noite, a temperatura do camelo aumenta para ele se manter aquecido. Bivolt, sabe? Não, bivolt. Four Seasons. Eu acho que ele é tipo pneu 4 estações, sabe? Ele se adapta conforme a estação. Nós estamos vendo essa parte aqui da vila, que é onde a gente tá, e pode ver, ó. Tem água, parte da água e deserto. E aqui a gente não consegue chegar porque a Unesco está trabalhando aqui. Desde 2013, isso aqui virou patrimônio da humanidade, então a gente não é permitido turistas entrar nessa área. Em 1900 e pouco, quando as companhias de petróleo chegaram no Catar, as pessoas que viviam nessa cidade e basicamente ganhavam a vida com troca de mercadorias, com a pesca de pérolas, elas deixaram de trabalhar nisso e foram todas para Doha, aonde as companhias de petróleo se instalaram e ofereceram muito trabalho para muita gente. Então as pessoas não precisavam viver mais nessas cidades inóspitas e com pouco desenvolvimento, porque tinha outro trabalho no país que eles pudessem viver. Então eles foram para Doha e acabaram abandonando a cidade. Quando você abandona uma cidade no meio do deserto, o que acontece? A areia consome tudo isso, porque não tem ninguém lá para limpar, não tem ninguém para tirar a areia. Então só naquelas tempestades de areia já foram consumindo toda a cidade e virou tudo debaixo da terra. Então uma cidade que estava ali há muitos e muitos anos, ela acabou sendo consumida. E por que essa cidade foi construída bem ali? Ela ficava no alto e as pessoas podiam pescar muitas pérolas, mas também porque muitas pessoas, elas ficavam ali porque era muito próximo de 3 lugares muito importantes. Elas podiam ir para Bahrein muito facilmente desse ponto, dessa cidade de Al-Zubara, ou elas podiam ir para Kuwait ou para outros lugares no Oriente Médio que era muito perto. Então era tipo algo meio no caminho assim. Espero que vocês tenham gostado como a gente gostou do passeio. Foi muito bom conhecer o deserto finalmente e ver que, caramba, é calor, como eles falam. Nós temos uma parte toda da tarde que nós vamos aproveitar no deserto. Então continue acompanhando nossos vídeos do Catar. Deixe os comentários, no deserto faz calor? Compartilhe com seu amigo que gostaria de conhecer o Catar. E nos vemos amanhã Com mais vídeos. e mais histórias. Tchau!